Fala, galera! Vamos dar continuidade, né, que a gente viu lá na última aula, que a gente falou sobre reações químicas. E hoje nós vamos compreender melhor essa questão de relações numéricas. Então é um tema muito, mas muito corriqueiro, que derruba muito candidato, né? E que aqui a gente vai passar alguns bizus, né, importantíssimos, para que a gente, na hora do lado do pulo do gato, a gente consiga passar melhor por uma questão dessa, tá? Então, quando a gente fala de relações numéricas, a gente fala de relações de massa, né? A gente começa a falar de relações de massa entre eles. Onde entre essas relações de massa, a gente precisa, né, compreender melhor, né, o que é essa questão da relação da massa. Então, por isso que a gente vai meio que pegar alguns conceitos importantes para que a gente possa interagir, para que a gente possa conseguir melhor a questão de você olhar para um negócio e você saber, aquilo é massa, aquilo é um volume, aquilo é uma quantidade de matéria. Então, isso é importante. É importante a gente compreender, a gente analisar que isso é mega importante. Tá bom? Então, a gente fala, né, da gente analisar essa questão de massa. Então, a massa, ela compreende, né, uma quantidade expressa em gramas ou alguma unidade de medida, né? Então, quando a gente fala de massa atômica, a massa de um elemento químico, né? Então, a massa atômica, ela vai ser a massa de um átomo, né? Que ela é medida em uma unidade de massa atômica. Tá, mas o que é isso, uma unidade de massa atômica? Ela é simbolizada por U. Esse U, ele está me indicando que uma unidade, que é um U, ela vai equivaler a 12avos da massa de um átomo de carbono. Então, eu coloquei aqui que uma unidade é igual a 1,66, 0,54 vezes 10 a menos 24 gramas. Mas o que isso vai me dizer? Isso vai dizer muita coisa. Por quê? A gente pega aqui a massa do carbono. Vamos dividir o átomo de carbono em 12 partes iguais. Então, vamos pegar o modelo de Dalton, né? Esfera, né? Então, a gente vai dividir essa parte em 12 unidades iguais. Onde que uma unidade dessa, ela vai corresponder, obviamente, matematicamente falando, que observa que tem 1/12avos da massa do átomo de carbono 12. Ok? Então, isso é o conceito da massa atômica. Então, a massa atômica, você pode pegar alguns elementos que isso vai corresponder àquela unidade. Então, a unidade, só para reiterar, para diferenciar essa questão de unidade, né, a unidade ela é chamada de 1/12avos da massa do carbono 12. Né? Então, isso daqui, para a gente poder interpretar, a interpretação disso, ela consiste, peguei aqui o átomo de sódio. Sódio, quando a gente pega lá na tabela periódica, aí é muito importante a gente compreender isso, que na UERJ, né, alguns concursos, né, de vestibulares e tal, a massa do elemento, a massa atômica, ela vai lá na tabela periódica. Então você vai lá na tabela periódica e você vai compreender ela melhor. Agora, no Enem não. No Enem, a própria massa atômica, ela vai vir na própria questão, tá certo? Então, quando ele pedir cálculo de massa, ela vai estar na própria questão. Então, o Enem não coloca a tabela periódica. O Enem, só para reiterar, que o Enem, ele te fornece os dados na própria questão, tá bom? Então, vamos pegar aqui. O átomo de sódio, ele tem a massa atômica dele de 23. Então, o que acontece? Para você colocar aquela questão da quantidade, né, da unidade da massa do carbono 12, de 1/12avos, né? Então, o sódio ele corresponde a 23 unidades de massa atômica. Então, vai corresponder ao quê? 23 unidades. Aqui, 23U. Onde esse U, como a gente colocou aqui, que é 1/12avos da massa do isótopo de
do carbono 12. Tá? Por exemplo, se eu coloco ali o átomo de potássio, é 39, então vai ter que ter o quê? 39 unidades aqui para poder, no caso, para poder balancear esse negócio, tá? Para você poder equilibrar essa balança, tá bom? Então, a massa atômica não é uma coisa assim do achado, né? Você, 40, 30, 21. Não, não é uma coisa assim ao acaso, a Deus dará, por exemplo. Caiu assim, opa! Não, não é isso. A questão é que essa massa aqui, a massa atômica, ela é calculada através do que nós chamamos de média aritmética ponderada. No caso da massa, no caso das massas dos seus isótopos. Então, não necessariamente a gente pega ali o oxigênio, ele vai ter sempre a massa 16. Não. Temos oxigênio massa 16, 17, 18, né? Então a gente vai ver pela ocorrência dele na natureza. Tá? A gente tem massa, por exemplo, do neônio 10, 11, 12, né? Do hidrogênio tem 1, 2, 3. Né? Então a gente vai analisar a questão da ocorrência dele na natureza. Então isso é mega importante para a gente compreender essa questão, para a gente calcular a massa atômica deste elemento. Tá? Então, a gente vai pegar aqui o cálculo da massa do elemento cloro. Então o cloro ele tem dois tipos mais abundantes que a gente pega aqui. Então nós temos o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Então, a gente observa que o cloro de massa 35 ele tem uma ocorrência de 75%. E o cloro de massa 37, a gente tem uma ocorrência de 25%. Então, mas o que é média aritmética ponderada, né? Então, a média aritmética ponderada é o seguinte, é você pegar um valor e multiplicar pelo seu peso. Né? O seu peso, no caso, o peso aqui é a ocorrência. Então, a ocorrência dele é na natureza. Então, a gente observa o seguinte, que o cloro de massa 35 ele tem uma maior abundância. Então, qual é a interpretação que a gente pode dar a isso? Que a massa resultante dessa média ela vai se aproximar do 35. A interpretação é essa. Então, você observa o seguinte, aquilo que tem o maior peso é aquilo que vai dar a maior consistência a um valor. Então, por exemplo, a nota do Enem tem seus pesos. Então, o peso lá da redação é maior. Então, aquele negócio, você vai ter que caprichar mais na redação. Então, isso a gente fala da média aritmética ponderada. Então, a nota do Enem, a nota dos concursos, ela é baseada em médias aritméticas ponderadas. Vamos voltar aqui para a questão do nosso exemplo, que eu fiz um adendo aqui rápido, para que vocês possam entender melhor. Tá? Então, o que acontece? A média aritmética ponderada, ela consiste no seguinte, um fator multiplicado pelo seu peso, somando, né, um outro valor, multiplicando pelo seu peso, ou seja, se eu tivesse mais cloros, isso aqui estaria maior. Mas como eu coloquei aqui 2 cloros, aqui, só para a gente dar um exemplo melhor, então, eu coloquei aqui, né, fechamos aqui. E a gente vai dividir pela soma dos seus pesos. Então, como isso procede, né? Então, olha só, eu quero saber a massa atômica do elemento cloro. Ponto. Então, vamos pegar aqui. O primeiro passo é pegar a massa dele, corresponder ao peso dele. O peso é a ocorrência. Então, vai ser o quê? 35 vezes 75. Mais o outro cloro. Cloro tem massa 37, ocorrência de 25. Então, vai ser o quê? 37 vezes 25. Vou dividir pela soma dos seus pesos, ou seja, pela soma de suas ocorrências. Então, é 75 mais 25. Então, tá aqui. Aí a gente faz a conta. É uma coisa que a galera erra bastante, que é bobo. Vamos aqui. Procedimentos matemáticos. Numa expressão matemática, o que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou a soma? Multiplicação, né, Enem? Vamos aqui. 35 vezes 75 vai dar 2.625. Mais 37 vezes 25, 925. Isso dividido por
75 mais 25, 100. E uma outra coisa que é importante. Quando a gente está observando a questão da massa, ela é dada em porcentagem, certo? Observe, a soma dos seus pesos, a soma das suas ocorrências sempre tem que dar 100. Beleza? Isso facilita. Então, isso vai ter que ser 100%, porque é a totalidade daquele elemento, certo? Então vamos aqui. 2.625 mais 925, 3.550. Isso dividido por 100. Ora, nós. Vamos aqui. Eu estou dividindo por 100, né? Quantos zeros a gente tem aqui? A gente tem 2, né? A gente está dividindo. Então, a gente vai voltar 2 casas decimais. Então, por causa disso, a massa atômica relativa do elemento cloro é 35,5 unidades de massa. Então, se você procurar na tabela periódica, você vai observar lá que o cloro tem a massa 35,5 unidades. Então, ela é resultante de uma média aritmética ponderada das massas de seus respectivos isótopos. Beleza? Então, isso foi um exemplo bem tranquilo para a gente compreender de onde saem aqueles valores. De onde saem aqueles valores lá na tabela periódica. Tá certo? Então, para a gente ampliar ainda mais esse conceito, a gente observa o seguinte, que um átomo, né, se juntar ao outro, pode virar um composto, pode virar uma molécula. Mas o termo utilizado, né, que a gente pode falar de massa molecular, é quando a gente fala de ligações covalentes. Agora, quando a gente fala, né, de uma ligação iônica e tal, a gente fala massa-forma, íon-forma, tanto faz. Mas a gente coloca como massa molecular. Tá? Então a massa molecular, ele vai se referir à massa de um composto. Então a massa de uma molécula. E ela é calculada, é um cálculo bem tranquilo, é através do somatório das massas atômicas que estão na própria molécula, estão no próprio composto. Então, sempre você vai pegar as massas dos elementos que estão naquela molécula que você quer calcular. Então, só para a gente reiterar aqui, para a gente exemplificar, onde a gente vê? Ó, a gente pega aqui a representação do elemento. Então, você tem aqui o símbolo dele, o nome dele geralmente, né? Em cima, você tem o número atômico dele, e embaixo você tem a massa atômica. Aí você pergunta, mas Fernando, o professor fala que o número de cima é a massa atômica e o número de baixo é o número atômico. Bom, isso refere-se à questão da leitura da tabela periódica, ou seja, do padrão da tabela periódica. Então, preste bastante atenção. Preste atenção na legenda da tabela periódica. Então, geralmente nas tabelas periódicas, a gente observa que o número atômico vem em cima e o número de massa atômica vem embaixo. Como a gente diferencia isso? Olha a legenda. Olha a legenda, que vai estar lá bem explicadinho para você. E outra coisa, se você ainda não pegou esse negócio, o valor maior é a massa, o valor menor é o número atômico. Tá? Então, só fique tranquilo quanto a isso. Vamos pegar aqui, considerando as massas atômicas. Do hidrogênio, 1 unidade, carbono, 12 unidades, nitrogênio, 14 unidades, oxigênio, 16 unidades, sódio, 23 unidades, alumínio, 27 unidades, enxofre, 32 unidades, cloro, 35,5 unidades, potássio, 39 unidades e cálcio, 40 unidades. E aí, para a gente calcular as massas dos seguintes compostos, tá? É na letra A, gás carbônico, letra B, ácido sulfúrico, letra C, o cloreto de sódio, letra D, o nitrato de potássio, letra E, o carbonato de cálcio e letra F, o sulfito de alumínio. Então, a gente vai calcular da seguinte forma. Então, a gente tem as massas atômicas. Isso daqui já é conhecido. Isso daqui já é dado. Tá? Então, importante. Se for na UERJ, isso aqui vai estar na tabela periódica. Se for, por exemplo, na UERJ, no CEDERJ, né, entre outros, vai estar na tabela periódica. Agora, se for no Enem, isso daqui vai estar na própria questão. Então, não se preocupe, isso daqui vai ser dado para vocês. Tá? Então, para a gente calcular, então vamos aqui. O gás carbônico, o CO2. O CO2, né, a gente observa o seguinte, que a gente tem aqui um
um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Isso é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque a gente vai falar da quantidade deste elemento, tá certo? Então, o primeiro passo é a gente observar a quantidade de cada elemento. Então, aqui, carbono. Então, o que eu faço é o seguinte, eu faço separado, que é melhor para a gente observar, tá? Então, carbono. Carbono tem apenas um átomo, vezes 12. Fernando, de onde saiu esses 12? Lá da massa atômica do carbono. Então, 1 vezes 12 vai dar 12, certo? Oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Vou multiplicar pela massa de um oxigênio, que é 16. Então, 2 vezes 16 vai dar 32. Então, o que acontece? A gente vai somar esses dois valores. Então, é 12 mais 32, que vai dar 44 unidades. Ou seja, a massa molecular do gás carbônico, né, é de 44 unidades de massa molecular. Tá certo? Agora, do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, nós temos aqui hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tá? Hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vezes a massa de um hidrogênio, que é 1. Né? Então, 2 vezes 1, 2. Enxofre. Enxofre, eu tenho apenas um átomo de enxofre, vezes 32, que é a massa de um átomo de enxofre. Então, 1 vezes 32, 32. Oxigênio, eu tenho 4 átomos de oxigênio. 4 vezes 16, né? No caso, vai dar o quê? 64. E esse 16 é a massa do elemento oxigênio. Então, a gente pega os valores aqui. 2, 32, 64. Então, 2 mais 32 mais 64, somando aqui, vai dar 98 unidades. Então, quando a gente vai para calcular a massa molecular daquele composto, a gente observa o seguinte. Primeiro, analisa a quantidade, multiplica pela massa atômica daquele elemento. Tá certo? E no final, você soma todo mundo para você ter a massa molecular, ou seja, a massa daquele composto. Tá bom? Vamos continuar com os exemplos. Cloreto de sódio. Então, nós temos aqui sódio e cloro. Então, o sódio tem um átomo e o cloro tem um átomo também. Então, 1 vezes 23 é a massa do sódio, que vai dar 23. Cloro, eu tenho um átomo de cloro, vezes 35,5, que vai dar 35,5. E nisso, a gente soma. 23 mais 35,5 vai dar 58,5 unidades. Então, essa é a massa do cloreto de sódio. Tá bom? Agora, vamos calcular a massa do nitrato de potássio. Nitrato de potássio, você tem ali um átomo de potássio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, 1 vezes 39, que é a massa do potássio, 39. 1 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, 14. Oxigênio, agora são o quê? 3 átomos de oxigênio vezes 16, que é a massa do oxigênio. Então, 3 vezes 16 vai dar 48. Então, no final, a gente soma todo mundo. Então, 39 mais 14 mais 48, 101 unidades. Ok? Então, você percebe que é muito tranquilo a gente fazer o cálculo da massa molecular. A gente já conhece as massas atômicas, então é você pegar a quantidade, multiplicar e no final você somar todo mundo. Vamos aqui na letra E. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o seguinte, 1 vezes 40. Por que 40? Porque 40 é a massa do cálcio. Então, deu 40 aqui. Carbono, eu tenho um átomo de carbono, vezes 12, que vai dar 12. 12 é a massa do carbono. Oxigênio, 3 vezes 16. Então, vai dar o quê? 48. E no final de tudo, você soma. Então, 40 mais 12 mais 48 vai dar 100 unidades de massa molecular. Agora, vamos aqui. Eu deixei essa letra F para vocês prestarem atenção como a gente procede, tá? É a mesma forma, mas só que aquele negócio. Se você tem um parênteses a mais, ele diz, nossa, já... Calma, vem aqui. Alumínio. Alumínio, você tem 2 átomos de alumínio. Então, 2 vezes 27, que é a massa do alumínio, vai dar 54. Agora, olha para cá. Você tem um radical sulfito aqui entre parênteses. E você tem um 3 aqui fora. O
que esse 3 vai implicar? Ele vai implicar na multiplicação desses elementos. Então, aqui eu teria um átomo de enxofre, mas como eu estou multiplicando aqui por 3 aqui fora, vou estar multiplicando o quê? 1 por 3, ou seja, eu vou ter 3 átomos de enxofre, vezes 32, que é a massa do enxofre. 3 vezes 32 vai dar 96. Agora, oxigênio, eu teria 3 aqui dentro, mas eu estou multiplicando por 3 aqui fora. Então, 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. E 9 vezes 16 vai dar 144. E aí, no final, é a mesma coisa, você pega e soma. Então, 54 mais 96 mais 144. Fazer esse somatório vai dar 294 unidades. Então, você compreende que a massa molecular é até mais tranquilo da gente calcular do que da massa atômica. Então, reiterando, a massa atômica ela é obtida através da média aritmética ponderada das massas dos seus isótopos. Agora, a massa molecular, ou a massa ioforme e tal, é o que? Corresponde ao somatório das massas atômicas daqueles elementos que constituem aquela molécula. Tá bom? Agora, nós vamos para um conceito bastante interessante. É o seguinte, quando a gente pega ali mol, o mol, né, não é a abreviatura de molécula, não. Mol é mol e molécula é molécula. Ponto. Isso são coisas completamente diferentes. Tá? O mol, vamos pegar aqui. Quando a gente fala de uma dúzia, a gente fala de 12 unidades. Ou seja, dúzia é o que nós chamamos de quantidade de matéria. Uma dezena, eu tenho 10 unidades. Então, dezena é uma quantidade de matéria. Tá? Então, isso que é o seguinte, que você analise a questão da quantidade de matéria. Então, o mol não é nada mais nada menos do que isso. É uma quantidade de matéria. Mas só que é uma quantidade de matéria que vai explicitar muitas coisas. São coisas que são além do microscópio. Tá? Ou seja, a questão do mol, que ela compreende uma quantidade de matéria que ela é expressa por um número chamado de 6 vezes 10 elevado a 23 entidade. Entidade não quer que você vá lá pegar alguma coisa, tá? A questão de entidade é o quê? É molécula, é átomo, é íon, né? Então essas entidades são entidades químicas, tá? Então, sempre, um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Vamos pegar o seguinte, vamos colocar no cotidiano. Eu tenho ali, vamos chutar ali que em 1 grão de arroz nós temos 1 mol de arroz. Então quer dizer que naquele grão você tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas de arroz. Se eu tenho, por exemplo, 1 mol de celulares, então você tem o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 celulares. Então, isso, né, o mol, ele é apenas uma quantidade de matéria que ela é expressa nessa quantidade aqui. E ela é expressa por uma coisa chamada notação científica. E a notação científica é aquele negócio que, aquela propriedade matemática, que você pode explicitar quantidades muito grandes ou quantidades muito pequenas. Tá bom? E a gente verifica através do expoente. Se o expoente for positivo, ela é muito grande. Se for negativo, é muito pequeno. Tá? Agora, esse número, esse 6 vezes 10 a 23, não foi uma coisa ao acaso. Tá? Então, foi uma teoria que foi promulgada por um cara chamado Avogadro. Não é advogado, tá? É Avogadro. Então, esse 6 vezes 10 a 23 é chamado de número de Avogadro. Então, recapitulando. 1 mol é uma quantidade de matéria que ela é expressa por 6 vezes 10 elevado a 23. Qualquer coisa. No caso, a entidade, quando a gente fala de átomos, de moléculas ou de íons. Tá certo? E esse 6 vezes 10 a 23 é o que nós chamamos de número de Avogadro. Tá? Agora, vamos pegar esse mol, que o mol, na verdade, ele pode relacionar com qualquer coisa. Pode relacionar com átomos, moléculas ou íons, que a gente acabou de ver, mas ele pode também relacionar com a massa.
Por isso que eu comecei a falar da massa atômica e da massa molecular. Por quê? Porque a massa molar, que é chamada de massa de 1 mol de qualquer substância, seja ela átomo, seja ela molécula, seja ela unida, tá? Então, 1 mol, né, 1 mol de massa de qualquer coisa, ela vai corresponder ou à massa atômica ou à massa molecular daquele composto. Desde que a gente observe ou que é um átomo ou que é uma molécula. Tá? Então eu peguei aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte. Massa atômica do elemento cálcio. Então, é o que? A massa atômica é o quê? 40 unidades. Agora, a massa molar do elemento, no caso do elemento cálcio, né, vai ser os 40. Mas só que o que acontece? É que a unidade muda. Por quê? A gente está se referindo à massa de 1 mol. 1 mol daquele composto, daquele átomo. Então, o elemento cálcio tem o quê? 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol de cálcio, vamos ter o quê? 40 gramas. Então, você pode fazer com qualquer elemento. Ou também com qualquer molécula. Por exemplo, massa molecular do composto H2SO4 no ácido sulfúrico. Então, a massa molecular é de 98 unidades. Tá bom? Agora, a massa molar desse composto ácido sulfúrico vai ser o quê? 98 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de ácido sulfúrico, nós vamos ter 98 gramas. Então, isso vai reiterar o que a gente pode exemplificar de massa molar. Então, as massas atômicas e moleculares vão servir de apoio para que a gente possa identificar como a gente procede com a massa molar. Tá bom? Então, isso é importante. É muito importante a gente analisar isso. Tá? Agora, vamos para a questão também da massa molar. Por quê? Porque a massa molar, ela também pode, né, entrar no cálculo, que é muito interessante. Que a gente pode identificar quantos mols a gente pode ter numa amostra. Então, por exemplo, uma amostra lá de carbonato de cálcio, ele pode ter o quê? 50 gramas. Mas a gente pode analisar uma relação entre a massa daquela amostra com a massa molar daquela composição. Tá? Então, a quantidade em mols ela é determinada através de massa, através de uma relação entre a massa de uma amostra com a massa molar. Então, vou pegar aqui um exemplo. O exemplo, vamos pegar aqui, eu tenho uma massa de uma amostra de 50 gramas. Que é uma massa de 50 gramas dele aqui. Mas o que acontece? Eu estou falando do carbonato de cálcio. Vamos pegar uma coisa que a gente já viu aqui, tá? Ele tem uma amostra de 50 gramas. Ele tem uma massa molar de 100 gramas por mol, tá? Então, tem uma massa molar de 100 gramas por mol. A questão é, eu quero saber quantos mols a gente vai ter. Qual é o número de mols que a gente tem nessa amostra? Então, vai ser o quê? O número de mols vai ser igual a 50 gramas, que é a massa da minha amostra, dividido por 100 gramas por mol. Uma coisa é certa. Olha para cá. Isso daqui, no caso, o grama, ele vai cortar com esse grama aqui. Qual é a unidade que me sobra? Mol. Então a quantidade vai estar sempre em mol. Então é o seguinte, 50 dividido por 100, ou seja, 50 é metade de 100. Ou seja, 0,5 mols. Então isso daqui é a quantidade que a gente tem em mols quando a gente tem uma amostra de 50 gramas daquele composto. Tá bom? Então, a gente pode identificar através de uma relação de massa dessa substância. Tá bom? Então, isso aqui é importante a gente compreender esse negócio. Tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, N é o número de mols, Mzinho é a massa amostra em gramas, e MMzão ali, que é a massa molar do composto, que é dada em gramas por mol. Tá? Agora vamos à questão do nosso volume.
Então, o volume molar, né, o volume de uma substância, ela compreende a questão de 1 mol, mas só que 1 mol de uma substância gasosa. Então, por isso que quando a gente fala de volume, a gente fala de um volume de gás. Então, quando a gente enche lá um pneu de automóvel, pneu de bicicleta, quando a gente enche ali aquelas bolas de festa de aniversário, né? Então, a gente está falando disso. A gente está falando da massa, no caso do volume, que aquele gás ocupa naquele recipiente. Tá? Ou seja, e aí é uma coisa, um adendo importantíssimo. Nesse caso, ele tem que estar submetido ao que nós chamamos de CNTP. Então, CNTP é o que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão. Mas o que é isso? Condições normais de temperatura e pressão que estão ali como padrão. No caso, a temperatura está a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A gente pega lá das relações lá de escalas termométricas na física. Pressão, uma atmosfera, um ATM, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 760 torr, de Torricelli. Tá? Então, a questão é, quando a gente trabalha com gases, né, seja transformações gasosas ou equação dos gases ideais, a gente trabalha com a temperatura na escala absoluta, ou seja, escala Kelvin. Aí você se pergunta, por que tem que ser? Porque é a única escala que não admite valores negativos. Então, o Celsius admite valor negativo, Fahrenheit também admite valor negativo. Então, Kelvin não, Kelvin é uma escala absoluta. Tá? E aí a pressão, no caso, para a gente trabalhar aqui na parte química, né, a gente trabalha muito com a ATM, com atmosferas. Tá? Então, só para a gente ficar claro. Mas aí, Fernando, mas você não deu o volume molar. Obviamente que eu não vou dar o volume molar agora, mas eu quero que vocês compreendam de onde isso sai. Isso sai de acordo com o que nós chamamos de equação dos gases ideais, ou conhecido como equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron é o seguinte: pressão de um gás vezes o volume de um gás igual ao número de mols de um gás, a constante dos gases ideais, vezes a temperatura na escala absoluta. Então, isso é a equação dos gases ideais, que ela é obtida através do que nós chamamos da equação da lei geral dos gases, né? Que é PV sobre T, que é PVT para o que a gente fala. Né? Aqui é o seguinte, para você não esquecer dessa fórmulazinha aqui, é o seguinte, por você nunca rezei tanto, né? Então, você tem PV/NRT. Aí tá, como é que a gente vai substituir esse negócio, né? Então vamos aqui, recapitulando, P é a pressão do gás na atmosfera, V é o volume do gás em litros, N é o número de mols daquele gás, né? R é a constante dos gases ideais, e o valor é de 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Isso daqui muda, tá? Isso muda através da unidade, se a gente está falando de unidade de pressão e de volume. Isso muda, tá? Então, como a gente está trabalhando com atm e litro, a unidade, no caso da constante dos gases ideais, é de 0,082, tá? E T é a temperatura do gás na escala absoluta, na escala Kelvin. Então, vamos substituir esse negócio aqui. Então, vamos aqui. Então, a pressão é o quê? Uma atmosfera. Eu quero saber qual é o volume dele. Então, V igual o número de mols, eu quero saber o volume de 1 mol de gás. Então, o N é 1, vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes 273, que é a temperatura no CNTP. Ou seja, 1 vezes V vai dar V, igual a 0,082 vezes 273. Ou seja, o volume é de 22,4 litros. Ou seja, eu poderia muito bem colocar aqui para vocês que o volume de 1 mol de um gás é de 22,4 litros. Mas, de onde esse 22,4 vai sair? Ele vai sair dessa relação. Então, não é uma coisa também, é um acaso. É uma coisa que ela é calculada, é uma coisa que é provada para a gente. Então, quer dizer que o volume de 1 mol de um gás nas CNTP é de 22,4 litros. Beleza?
Então, você verifica que o mol, ele mexe com muita coisa. Ele mexe com átomos, com moléculas ou com íons, ele mexe com a massa, ele mexe com o volume. Tá certo? Então, desculpa. Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui um mol, que a gente pode falar o seguinte. Quando esse mol, ele se refere à quantidade de átomos, de moléculas e de íons, a gente fala que é o quê? Um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Tá? Agora, quando esse mol ele está se referindo à massa de qualquer espécie química, a gente fala de massa molar, ou seja, um mol equivale àquela quantidade em gramas. Tá? Quando o mol vai se referir a uma substância gasosa submetida a ICMPP, é de 22,4 litros. Tá? Então, vamos pegar aqui um adendo da gente aqui, só para vocês entenderem. Em um mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a massa em gramas é a massa molar. E o volume em litros é submetido a CNTP. 22,4 litros só na CNTP. Então, isso aqui é para vocês compreenderem melhor. Então, vamos voltar aqui. O mol de qualquer coisa, ou seja, de átomos, de moléculas ou de íons, é o quê? 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Átomos, moléculas ou íons. Tá? O mol de massa aqui é o quê? É a massa molar. Tá? O mol é a massa molar aqui dele. E quando a gente fala de um mol de gás submetido a CNTP, é de 22,4 litros submetido a CNTP. Entendeu, galera? Então, isso daqui tem que estar frisado. Isso aqui tem que estar colocado ali tranquilamente. Então, isso daqui tem que estar bem alinhado. Tá? Então, o mol de qualquer coisa, átomos, moléculas ou íons, 6 vezes 10 a 23 qualquer coisa, átomos, moléculas ou íons. Quando eu estou falando massa molar, é massa de um mol. Então tá aqui. Massa molar, em gramas por mol. Quando eu falo de um mol de um gás na ICMPP, é de 22,4 litros ali, submetido a CNTP. Tá? Nada mais justo a gente pegar exercícios. Então a gente pega alguns exercícios que a gente analisa, né, o que a gente acabou de falar agora. Então, vamos a ela. Então, primeiro exercício. O cromo natural é uma mistura de 4 isótopos com as seguintes massas, no caso, com as seguintes massas isotópicas, né, e a abundância natural. Então, você tem um elemento aqui. Tá? Então, eu quero saber qual é a massa desse elemento. Só que ele me deu 4 isótopos diferentes e olha só a complicação, né? Ele me deu números decimais e com 3 casas decimais. Aí é que tá, né? Mas vamos a elas aqui. A massa do primeiro isótopo é de 49,946 e com uma abundância, ou seja, com uma ocorrência na natureza de 4,35. Aí tá. A outra massa aqui, 51,941, a abundância é de 83,79. Massa de 52,941, está uma abundância de 9,50. A massa aqui de 53,939 está numa abundância de 2,36. Baseados nesses dados, calcule a massa do cromo. Letra A, 49,95. Letra B, 52. Letra C, 51,90. Ou letra D, 208,77. Aí você é malandro. Você é malandro e tal. Olha para cá. Qual foi o macete que eu forneci para vocês? Olha a abundância. A abundância maior, ele vai te gerar um resultado próximo daqui. Vamos aqui. Qual é a abundância maior? É no 51,941. Ou seja, ele vai estar
entre o 52 e entre o 51. Ou seja, você já elimina duas respostas. Já elimina a letra A e a letra D. Já elimina aí. Vamos ao cálculo. Então, vamos aqui. Mesma coisa. 49,496 vezes 4,35. Mais 51,941 vezes 83,79. Mais 52,941 vezes 9,50. Mais 53,939 vezes 2,36. E aí a gente pega a soma das suas ocorrências. Né? 4,35 mais 83,79 mais 9,50 mais 2,36. Onde essa massa aqui, né, observa o seguinte, que esse produto aqui, primeiro, dá 215,3076. Mas esse produto daqui vai dar o quê? 4.352,13639. Mais 52,941 vezes 9,50 vai dar 502,9395. Mais 53,939 vezes 2,36 vai dar o quê? 127 vezes 29604. E uma coisa que eu falei com vocês, se eu estou trabalhando com porcentagem, o meu total tem que dar quanto? 100. Tá? Então, pegando esse somatório todo aqui, vai dar o quê? 5.197,67953 dividido por 100. Vamos dividir isso aqui por 100. Então, vamos voltar para a vírgula, duas k decimais. Por quê? Eu tenho 2 zeros aqui. Então, massa atômica do cromo, 51,98. Vamos voltar nela aqui. 51,98 está mais próximo do 51,90 ou do 52? Obviamente do 52. Então, a massa atômica do elemento cromo é de 52. Com isso, a alternativa correta é a alternativa de letra B de bola. Ok? Então, recapitulou aquilo que a gente acabou de falar. Então, onde a gente tem a maior abundância, o resultado vai se aproximar daquele isótopo. Tá? Então, se aproxima daqueles de 51,900 alguma coisa. Então, se aproximou do 52. Então, a massa atômica do cromo é 52 unidades. Beleza? Então, essa foi a massa do elemento cromo. Vamos para o segundo exercício. Ele quer saber o seguinte, é uma coisa bem direta. A massa molecular do composto sulfato de sódio triidratado. Né? E aí, olha o que acontece. Mesma coisa que o Enem. Ele já deu as massas atômicas. Então, você não se preocupe em ir lá na tabela periódica, porque no Enem não tem tabela periódica, tá? E a gente coloca ali, tá? Então, nós temos hidrogênio com 1 unidade, oxigênio 16 unidades, sódio 23 unidades e enxofre 32 unidades. Então, ele quer saber a massa molecular. Então, letra A, 142. Letra B, 196. Letra C, 426. Letra D, 444. Ou letra E, 668 unidades. Então, vamos aqui. Então, pegando aqui o sulfato de zinco, né? Sulfato de sódio triidratado. Né? Então, vamos aqui. Eu gosto muito da gente não se perder nessa questão da massa, quando a gente tem água no meio, né? E a gente fazer separado. Por quê? Para a gente não se perder. Então, primeiro, a gente pega isso daqui e depois pega isso daqui, tá? E esse ponto aqui não é você multiplicar, tá? Esse ponto quer dizer que eu tenho isso aqui mais isso daqui. Então, presta atenção. Então, eu tenho isso daqui mais isso daqui. Então, vamos aqui. O sódio, eu tenho 2 átomos de sódio, vezes a massa do sódio, que é 23. Então, 2 vezes 23 vai dar 46. O enxofre, aqui, ó, eu tenho um enxofre apenas. Então, 1 vezes 32, que vai dar 32. Oxigênio aqui, eu tenho o quê? 4 átomos de oxigênio, vezes 16 carbonos de oxigênio.
Então, 4 vezes 16 vai dar 64. Então, tenho essa parcela aqui. Esse ponto, como eu falei, é mais, tá? Agora, presta atenção nesse 3 aqui. Esse 3 vai estar multiplicando a água, pegando lá da questão das reações químicas. Então, o coeficiente daqui na frente, ele multiplica a molécula inteira, hein? Ele multiplica a molécula inteira. Então, hidrogênio eu tenho o quê? 3 vezes 2. Eu tenho o quê? 6 átomos de hidrogênio. Vezes 1 hidrogênio. Então, 6 vezes 1, 6. E aqui, ó, eu teria um átomo de oxigênio, mas estou multiplicando por 3. Então, 3 vezes 16 vai dar 48. Então, a gente pega todo mundo aqui e soma. Então, 46 mais 32 mais 64 mais 6 mais 48 vai dar 196. Com isso, a alternativa correta é a alternativa letra B de bola. Tá? Então, 196 unidades aqui. Vamos partir para o próximo exercício. Exercício número 3. O inseticida Paration tem a seguinte fórmula molecular: C10H14O5NSP. Assinale a alternativa que indica a massa molar desse inseticida. Então, ele deu os dados das massas molares. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, nitrogênio 14, enxofre 32 e fósforo 31. Então, letra A, 53 gramas por mol. Letra B, 106 gramas por mol. Letra C, 260 gramas por mol. Ou letra D, 291 gramas por mol. Então, vamos pegar aqui. Olha a resolução dele aqui. Então, C10H14O5NSP. Então, ó, carbono, eu tenho 10. Então, 10 vezes 12, que é a massa do carbono, é 120. Hidrogênio, eu tenho 14. Então, 14 vezes 1 vai dar o quê? 14. Oxigênio, eu tenho 5. 5 vezes 16 vai dar o quê? 80. Tá? 16 é a massa do oxigênio. Nitrogênio, eu tenho 1. 1 vezes 14 vai dar 14. E enxofre, eu tenho um átomo de enxofre, vezes 32 vai dar 32. E fósforo, eu tenho 1. 1 vezes 31 vai dar 31. E no final, a gente soma todo mundo. Então, 120 mais 14, mais 80, mais 14, mais 32, mais 31 vai dar 291 gramas por mol. Ou seja, alternativa correta, letra D de dado. Tá? Então, ó, 291 gramas por mol. Tá? Então, vocês verificam que não é nada daquilo que a gente não está falando. Ou seja, não é nada diferente daquilo que a gente está falando. Então, é o quê? É você pegar as informações e calcular. É uma coisa que a gente precisa da interpretação desses problemas. Então, a interpretação ela é essencial. Tá? Então, nesse caso aqui, qual foi a diferença? A unidade. Apenas. Da questão 2 para a questão 3, só com a unidade. Porque na questão 2, ele está falando de quê? De massa molecular. Então, ele está falando de unidade. Agora, aqui, eu estou falando de massa molar. Tá? Então, estou falando massa de 1 mol. Massa de 1 mol é gramas por mol. Então, a resolução é a mesma, né? E nós temos ali a questão de ter gramas por mol. Tá? Então, vamos aqui. Exercício número 4. O número de átomos de alumínio presentes em 5,4 gramas desse metal é. Então, olha o que acontece. Ele deu a massa molar do alumínio, para facilitar a nossa vida. 27 gramas por mol. E ele deu também o número de Avogadro, que é o quê? 6 vezes 10 a 23. Então, ele quer saber quantos átomos tem em 5,4 gramas do alumínio. Então, alternativa A, 3,4 vezes 10 a 22. Letra B, 1,2 vezes 10 a 21. Letra C, 1,2 vezes 10 a 23. Ou letra D, 3,4 vezes 10 elevado a 21. Vamos voltar aqui. Então, ó, 1 mol, quando a gente fala de átomos, moléculas ou íons, é o quê? 6 vezes 10 a 23. Quando a gente fala de 1 mol, né, de uma massa de qualquer espécie química, a gente se refere à própria massa molar do composto. Se for 1 mol
de um gás submetido lá em CNTP é o quê? 22,4 litros. Então, vamos voltar lá no exercício. Então, o que ele está relacionando aqui? Ele quer saber o quê? Quantidade de átomos. E ele deu o quê? A massa. Então, isso que a gente tem que entender. Então, ele deu a massa para a gente. Ele quer a quantidade de átomos. Tá? Então, a gente vai relacionar massa com átomos. Então, vamos aqui. Então, a primeira linha, né? A primeira linha da nossa regra de 3, então, lembre-se que quando a gente vai resolver exercícios desse tipo, a gente utiliza o artifício matemático da regra de 3, tá? Então, a gente está relacionando massa com o número de átomos. Então, a primeira linha aqui da regra de 3, a gente observa o seguinte, que a gente está colocando tudo em 1 mol, que é o nosso padrão, tá? Então, 1 mol de massa é a massa molar. E qual é a massa molar do alumínio? Ele deu pra gente. 27 gramas por mol, tá? Então, a massa dele é 27. Quanto vale 1 mol de átomos? 1 mol de átomos é o número de Avogadro, que é o quê? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, o que acontece? 27 gramas equivale a, ou seja, em 27 gramas tem o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Então, ele quer saber quantos átomos tem, por isso que o X está aqui, em 5,4 gramas. Ou seja, multiplica cruzado. Então, ó, 27 vezes x vai dar 27x. 5,4 gramas vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar 32 vezes 10 a 23. Uma coisa que o pessoal erra bastante é que 5,4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, certo? O que você está analisando aqui? Número, né, seja decimal inteiro, vezes uma notação científica. Na notação científica, nós temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Onde a gente observa o seguinte, se a gente está tendo um número, a gente vai multiplicar pelo número. E a potência de base 10 a gente repete. Então, vezes 10 a 23, certo? Então, a gente pega aqui, ó, 5,4 vezes 6. Então, pega aqui, ó, 5,4 vezes 6. Então, ó, 4 vezes 6 é 24, vão 2. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. E eu tenho apenas uma cada decimal aqui em cima. Então, 32,4, né? Então, ó, resultado, 32,4 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Continuando a conta aqui. Então, qual é o número que está multiplicando o x? 27. Então, o 27 vai para baixo, dividindo. Então, vai ficar o quê? 32,4 vezes 10 a 23, dividido por 27. Ou seja, divide apenas os números e você repete a potência de base 10. Então, aqui, 32,4 dividido por 27 vai dar o quê? 1,2 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Então, nesse caso, em 5,4 gramas de alumínio, contém o quê? 1,2 vezes 10 a 23 átomos. Então, resposta correta, alternativa de letra C. Tá? Então, tá aqui. Então, ó, fomos bem passo a passo aqui, tá? Então, é uma coisa bastante comum, né? Você ter exercícios desse tipo, tá? Então, isso daqui requer interpretação, tá? Então, você já viu que requer um pouco de interpretação nisso. Então, multiplicou cruzado, resolve como se fosse uma equação normal, tá? Vamos para o outro exercício aqui. Qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás de nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP?
Volume molar, 22,4. Mas às vezes ele não te fornece aqui. Mas subentenda-se que 1 mol de gás na CNTP sempre tem que dar o quê? 22,4 litros. Então, qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás de nitrogênio nas condições normais de temperatura de pressão, CNTP? Letra A, 22,4 litros. Letra B, 16,8 litros. Letra C, 18,6 litros. Ou letra D, 19 litros. Bom, gente, a gente já pode eliminar uma resposta, que é o próprio 22,4. Por quê? Ele quer saber qual é o volume em 0,75 mol de gás de nitrogênio. Mas ele está falando de o quê? Dado de 1 mol de gás na CNTP. Então vamos aqui. Vamos voltar lá. Aquela relação. 1 mol de gás na CNTP sempre tem que dar o quê? 22,4 litros. Tá? Então vamos lá na questão. Então nós estamos relacionando o quê? Mol, que ele deu pra gente, com o volume. Então, a gente sabe que a primeira linha é de 1 mol. Então, 1 mol de 1 mol é 1 mol. Né? Volume. Volume de 1 mol é o quê? 22,4 litros na CNTP. Então, ele quer saber qual é o volume que contém 0,75 mols de gás de nitrogênio. Então, quero saber qual é o volume. Ora, bolas. É a gente multiplicar por 0 até agora. Regrinha de 13. Mamatão. Mamatinha. Então, ó, multiplico por 0 aqui, ó. Então, 1 vezes x vai dar x. Igual 0,75 vezes 22,4. Ora, multiplica aqui, ó. 22,4 vezes 0,75. Tá com dúvida, né, neném? Vamos lá. 22,4 vezes 0,75. Multiplica normal, tá, gente? Multiplica normal, por favor. 4 vezes 5, 20. 20 que vão 2. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 vai 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Vamos para o outro aqui. 7 vezes 4, 28. Que vão 2. 7 vezes 2, 14. Por mais 2, 16. Que vai 1. 7 vezes 2, 14. Por mais 1, 15. E aqui a gente complementa com os zeros. Tá? 0. 2 mais 8, 10. Que vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. 1 mais 5, 6. E aqui, 1. Quantas casas tem aqui? 1. Quantas eu tenho aqui embaixo? 2. Então, o resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3. Então, por isso que deu o quê? 16,8 litros. Alternativa, letra B de bola. Então, vocês percebam que é importantíssimo, né? É de suma importância a matemática nesse processo. Então, só para a gente recapitular, para a gente finalizar aqui, que lembre o seguinte, galera, 1 mol relaciona tudo. Tudo. Se eu estou falando de átomos, de moléculas ou de íons, estou falando que 1 mol é o quê? 6 vezes 10 a 23 entidades. Se eu estou falando de 1 mol relacionando a massa, estou falando o quê? Da massa molar, que é em gramas por mol. Se eu estou falando de 1 mol de um volume de qualquer substância gasosa na CNTP, 22,4 litros. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês nessa aula. Então, compreendo que 1 mol corresponde a tudo isso. Então, preste bastante atenção. Então, pegue os exercícios e vamos à luta aí. Então, isso daqui, galera, é essencial para que a gente possa partir para a próxima etapa, que é a estequiometria, que é uma coisa que derruba muito, mas muito candidato aí. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido a ideia, espero que vocês de coração tenham compreendido, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, pode deixar recado e tal, pode deixar lá que eu vou lá tirar sua dúvida. E, gente, estudem, foco,
Beijo, abraço e se cuida. Valeu!